Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos muito bem-vindos a mais um final de semana aqui no programa que você já é de casa, né? Isso mesmo, Saúde e você aqui na tela da sua TV Arapuã, e a partir de agora você vai acompanhar o que a gente vai ter nessa edição de hoje. No programa de hoje vamos falar sobre diabetes, como identificar os sintomas e saber as formas de tratamento. Um especialista vai esclarecer tudo sobre esta doença silenciosa. Você vai conhecer também alguns alimentos que podem ajudar no combate ao diabetes. E mais, você sabe o que é gengivite? Se não tratada, esta doença pode provocar problemas cardíacos. Sejam todos bem-vindos, o Saúde Você está começando. Começando o Saúde Você deste final de semana. Olha, gente, diabetes. Certamente você em algum momento da vida já deve ter ouvido falar sobre esse termo. E o nosso país é o 5º país com mais diabéticos no mundo. E você sabia que alguns alimentos podem contribuir para combater esse tipo de doença? É o que a gente vai conhecer a partir de agora na reportagem de Letícia Silva. As vitaminas e os minerais são nutrientes essenciais para o funcionamento do corpo humano. Muitos deles são encontrados nas frutas. Sempre que pode, seu Cícero está saindo da feira com a sacola cheinha delas. Ele só não se preocupa muito em saber os benefícios. Algumas eu conheço, né, os benefícios. Outras, por causa de gosto, né? E é muito bom as frutinhas de manhã, logo cedo. Estou comprando aqui e levando para casa. A realidade dele também é de outras pessoas. Inclusive, o que muita gente não sabe é que algumas dessas frutas ajudam até no controle da diabetes. O Brasil é o 5º país no mundo com incidência desta doença. São mais de 16 milhões de pessoas acometidas, entre 20 e 79 anos, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão, segundo a Federação Internacional da Diabetes. Esta nutricionista orienta quais frutas podem ser aliados no controle das taxas. Temos frutas com a menor carga de açúcar, né, que impactam menos na glicose, no sangue, como as pessoas chamam, que é a glicemia, né, os valores de glicemia, insulina, que são a laranja, a maçã, kiwi, uvas também, claro, tudo em porções moderadas. Né, a gente pode estar consumindo todas as frutas, né? O diabético tem muito esse estigma, né? Eu não posso comer fruta tal, melancia, por exemplo, melão, tem muito açúcar. Tem uma quantidade mais elevada de frutose? Tem sim. Mas se eu consumir na porção correta, que for prescrita por um nutricionista, ele pode estar consumindo no seu dia a dia todo tipo de fruta. Além das frutas, cenoura, batata doce, linhaça e a própria canela podem ser uma boa pedida para ajudar na diabetes. Começando pelos legumes, né? Pela cenoura e outros legumes, que quando cozidos, eles têm um carboidrato bom. Todos esses alimentos, né, citados têm carboidratos bons, né, complexos, associados a fibras, e por isso eles vão impactar menos na glicose, na glicemia. Então a batata doce, ela é rica também em outras fibras, como a inulina, além de ter um carboidrato bom. Eu tenho o abacate também rico em gorduras, com baixo índice glicêmico também, então por isso eu não vou impactar na minha glicose. E temos também ainda a linhaça, né, uma semente tão pequena, mas tão poderosa também, riquíssima em várias gorduras, fonte de cálcio, ômega 3. Então, são alimentos que a gente tem que estar colocando no nosso dia a dia, porque são muito importantes, mas porcionando sempre, né, com cuidado nas porções. Ela ainda orienta que receitinhas podem facilitar o consumo. Nós temos sucos verdes, que são maravilhosos, que tanto eu posso agregar a uma couve, uma salsinha, eu posso pôr laranja, eu posso pôr cenoura, eu posso... eu não quero laranja, eu posso pôr uma maçã, eu posso pôr limão. Então, eu sempre posso estar usando nessas receitas. Também posso fazer doces, né? Uma fruta, quando a gente coloca no forno, ela fica mais docinha também, uma maçã.
Claro que buscando sempre receitas, né, com menos açúcares e tudo mais, né? A gente tem adoçantes dietéticos que podem ir ao forno. Importante observar essa recomendação, não é um adoçante de mesa que pode ir ao forno, né? É um adoçante realmente culinário, que ele vem especificado. Então eu posso estar usando sim essas receitas, não é? Essas fazer diferente para realmente não estar tornando o dia a dia monótono. Olha, gente, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, 6 em cada 10 brasileiros têm risco de desenvolver a doença, tá certo? E para esclarecer mais sobre o assunto, conversar sobre esse mundo da diabetes, a gente recebe aqui no estúdio o endocrinologista Dr. Felipe Menezes. Seja bem-vindo, Dr. Felipe, Opa, mais uma vez. obrigado. Um prazer sempre recebê-lo. A casa já é sua, o senhor já sabe. E conversar sempre sobre o metabolismo, de certa forma, do ser humano, né? Exato. E aí o nosso tema de hoje, diabetes, muito se escuta falar, muito se escuta em alimentação para diabético, mas, na verdade, o que é, para quem está em casa poder entender de uma forma mais simples, Certo. o que é a diabetes? Bem, a gente define diabetes como um conjunto de doenças que aumentam a glicose no sangue, o açúcar no sangue, como o pessoal fala popularmente. Então, o problema do diabetes, como foi dito até na reportagem, é uma doença silenciosa. E essa doença silenciosa, 50%, metade dos pacientes vão apresentar algum sintoma. A outra metade não vai ter nada. E só vai descobrir quando já estiver indo no hospital, que faz aquele examezinho do dedinho, que não é um bom exame para a gente dar o diagnóstico. Porém, quando chega no hospital, verifica a glicemia e dá lá para cima de 500, 400. Aí a gente já pensa que esse indivíduo é diabético. Então, assim, os sintomas iniciais da doença são geralmente as polis, que a gente chama. O paciente tem muita sede, muita fome, vai muitas vezes ao banheiro e diz assim: doutor Felipe, chega no consultório, eu não estou fazendo dieta e eu comecei a perder peso inexplicavelmente. A mulher adora, a mulher sempre vai dizer assim: estou adorando essa perca de peso. Porém, é uma perca de peso patológica. E também tem doenças na tireoide que eu sempre investigo quando o paciente diz para mim que está tendo perca de peso sem fazer dieta, que a gente tem que investigar. Quando é um paciente idoso, também a gente pensa em causas, algum câncer, alguma neoplasia tem que ser investigado. Então, assim, só para você ter uma noção da importância do diabetes, a Federação Internacional de Diabetes considera que tem 463 milhões de adultos com diabetes no mundo. E não é só isso. Os pacientes que têm resistência insulínica é cerca de 376 milhões. Ou seja, soma quase 800 milhões de pacientes que têm diabetes e resistência insulínica, que é um risco para o paciente ter diabetes também. Ou seja, quando chega no consultório aquele paciente que tem uma glicose normal e tem uma insulina elevada, a gente faz uma relação que a gente chama de Roma-IR. Quando tem uma relação aumentada da glicose e da insulina, a gente considera que o paciente tem resistência insulínica e começa um tratamento já para precaver o paciente vir a ter um diabetes, fora as orientações dietéticas do dia a dia. E essa questão de a metade, né, de quem tem a diabetes só descobrir realmente quando se chega num hospital e faz aquele exame do dedinho que Exato. Em algum momento, se você já não ouviu, se você já viu ou fez, já está por dentro do assunto. Mas há outras formas de diagnóstico da diabetes. Por exemplo, eu já vi pessoas, homens, que geralmente não sabem mirar muito no vaso e às vezes respinga no vaso Isso. a urina e às vezes chega formiga lá perto e aí começa a desconfiar que tem algo de diferente. Tem algumas outras formas de diagnóstico? O diagnóstico principal, isso é apenas vamos dizer, um sinal, não é diagnóstico, é uma probabilidade. É que nem a mulher que diz assim: eu estou com a mama doendo e pode ser que seja, e um pouco enjoada, pode ser que seja gestação, o médico já bate na hora, tem que estar grávida. Então, assim, é um sinal de presunção. Para a gente dar o diagnóstico de diabetes, a gente considera quando o paciente vai no nosso consultório do endocrinologista e a gente dosa a glicemia dele no laboratório, ele traz o resultado em jejum, e a glicemia dá em duas ocasiões distintas, acima de 126, ou uma glicemia acima de 200, com um paciente com esses sintomas que eu falei, de muita sede, muita fome, indo várias vezes ao banheiro, chega a se acordar à noite para ir várias vezes ao banheiro também, que a gente chama de enurese noturna, também o paciente pode apresentar.
e essa perca de peso inexplicável. Não é obrigatório, como eu falei, o paciente ter esses sintomas. Metade das pessoas não vão sentir nada. Então é fundamental ir no seu endocrinologista para fazer um acompanhamento, pelo menos anual, uma vez por ano, de todos os exames. Ver a glicemia, ver o colesterol, ver os hormônios tireoidianos, que são importantes para o metabolismo da pessoa. E aí ter cuidado no que você utiliza, no que você pesquisa na internet, né? Você se autodiagnosticar, a gente está sempre alertando aqui os cuidados, os perigos, porque o médico realmente indicado para se cuidar desse tipo de assunto é o endocrinologista, assim como outros assuntos também dentro dessa parte de metabolismo, né? E aí, doutor Felipe, a questão da idade. A gente vê hoje em dia, por exemplo, a obesidade infantil, a obesidade na adolescência, a obesidade na fase adulta, que a gente sabe que é uma predisposição à diabetes, né? Uma comorbidade, podemos dizer. Existe alguma idade de risco? Assim, não existe uma idade de risco. Para o diabetes tipo 2, é a partir dos 40 anos que já tem uma maior incidência, mas não quer dizer que é porque ele vai completar 40 anos que ele tem maior risco. Como você mesmo falou, você já deu o principal fator de risco para o diabetes, é a obesidade, o ganho de peso. O ganho de peso faz elevar colesterol, aumentar a pressão, aumentar pode ter o paciente predispor ter uma resistência insulínica, que é um pré-diabetes, e o paciente virar diabético. Então, vocês veem que a obesidade não é só aquela questão estética, e sim é uma doença que está associada a uma comorbidade, várias comorbidades. E essas várias doenças, pressão alta, colesterol alto, formam o que a gente chama de síndrome metabólica, associado ao aumento da circunferência abdominal. E aí, qual é a importância dessa síndrome? Porque é o que mais mata. Em pacientes acima de 40 anos, o que mais mata é infarto e AVC. E o principal fator de risco, um dos principais fatores de risco para essa síndrome metabólica é obesidade, diabetes, pressão alta e colesterol alto. E aí, sobre a questão dos tipos, se a gente para pesquisar, vai achar inúmeros tipos de diabetes. Explica para a gente de forma simples qual é a diferença desses tipos. Vamos lá, eu vou falar sobre os mais comuns da população. É o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. E a gente tem também na gestante, que são pacientes que eu gosto muito, que eu acompanho em consultório, junto com o ginecologista, ele acompanha da parte obstétrica e eu acompanho da parte endocrinológica, porque tem muitas gestantes que são suscetíveis a terem diabetes gestacional. Então a gente faz aquele testezinho da garapinha quando chega entre a 22ª e 24ª semana na gestante para dar o diagnóstico de diabetes gestacional, porque é fator de risco para a paciente, o bebê vir a ser diabético, de ter parto prematuro. Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento com a gestante. Em relação ao diabetes tipo 1 e o de tipo 2, que são mais prevalentes na população, o mais comum é o tipo 2. 90% dos casos, a cada 10 pessoas, só uma tem diabetes tipo 1, que são diabéticos. 90% é diabetes tipo 2, que é associado à obesidade. Por que o diabetes tipo 2 é tão prevalente e o diabetes tipo 1 é tão infrequente? Porque o diabetes tipo 1 é associado a um processo autoimune. Você, num momento da sua vida, você teve uma infecção, por exemplo, viral, por um enterovírus, um vírus intestinal, e você começou a achar que o seu pâncreas, seu organismo começou a achar que seu pâncreas era um inimigo. E começou a produzir anticorpos que vão atacar seu pâncreas e destruir ele. E nisso, destruindo as células beta-pancreáticas, que são as células responsáveis por essa produção da insulina, cai a insulina, não tem mais produção de insulina. E essa queda da insulina eleva os níveis de glicose no sangue. E aí o paciente, infelizmente, tem que usar algo que é bem estigmatizado para eles, que é a insulina, para controlar esses níveis de glicemia, porque eles não produzem insulina. Entendi. E aí a gente faz essa insulina exógena para controlar os níveis glicêmicos. Maravilha. Diabetes é o nosso tema daqui de hoje do Saúde e Você. Espero que você aí de casa esteja tirando todas as suas dúvidas. A gente vai para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta conversando novamente com o Dr. Felipe Menezes. Saúde e Você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.
Unimed João Pessoa tá on para cuidar ainda mais de você. A teleconsulta agora tem consultas ambulatoriais em clínica médica e pediatria, atendimento para síndromes respiratórias e suspeitas de Covid-19 e para renovar receitas de controle especial, diabetes e hipertensão e mostrar exames. Agende sua teleconsulta no portal Unimed e conte com mais essa comodidade sem sair de casa. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRM PB 5167.